Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos estudando as cartas de Paulo, as cartas do cativeiro. E hoje nós queremos estudar a carta aos Efésios. Começando um pouquinho sobre os destinatários, Éfeso era a capital da Ásia proconsular, uma cidade famosa na qual se cultuava a deusa Ártemis. Nessa cidade, Paulo esteve no fim da segunda viagem missionária e, de uma forma mais demorada, durante a sua terceira expedição apostólica. Ele obteve numerosos frutos de evangelização, não só na capital, mas em toda a região vizinha. Isto criou laços de profunda amizade de Paulo com os efésios, como nós podemos depreender de Atos capítulo 20, versículos do 17 ao 38. Então, quem examina a carta aos Efésios, verifica que é uma carta que não se refere a fatos, pessoas e acontecimentos determinados, como as outras cartas. Ela apresenta um tom mais impessoal, a ponto de faltarem aquelas habituais saudações dos numerosos colaboradores como Timóteo, Aristarco, tão conhecidos aos Efésios. Também nós não encontramos nessa carta saudações aos amigos residentes em Éfeso. Poderíamos dizer que os destinatários só conheciam Paulo indiretamente ou por ter ouvido falar. Em síntese, o texto de Efésios dá a impressão de ser um tratado teológico apresentado a leitores desconhecidos, sem polêmica nem intervenção de Paulo em situações particulares, e não uma carta a discípulos muito amados. Então, os críticos levantaram a seguinte questão: será que a carta aos Efésios realmente foi enviada aos Efésios? As dúvidas aumentam desde que se leve em conta que as palavras em Éfeso faltam em alguns manuscritos de Efésios, embora não em todos. Então, essa problemática sugeriu diversas soluções, das quais a mais plausível é a seguinte: Efésios é uma carta circular, destinada não somente à capital da Ásia proconsular, mas a todas as cidades daquela região, toda aquela vizinhança. Por isto, faltam-lhe comunicações pessoais e alusões às circunstâncias locais. Então terá prevalecido na tradição dos manuscritos o costume de mencionar em Éfeso no início da carta, porque Éfeso era a cidade mais importante daquela região. Assim, se explicam tanto esse caráter impessoal da carta, como a notícia tradicional que foi dirigida aos Efésios. Sobre o autor e a mensagem de Efésios, ciente dos perigos que ameaçavam a comunidade de Colossos, como nós vimos na aula anterior, Paulo ele escreveu um tanto apressadamente a carta aos Colossenses. Ele tentava assim conter de imediato os erros dos falsos doutores. Com o passar do tempo, o apóstolo ele foi se lembrando das outras comunidades que haviam se formado em toda a região da Ásia proconsular e que corriam os mesmos perigos que a comunidade de Colossos. Em consequência, ele resolveu retomar o conteúdo de Colossenses e desenvolvê-lo numa versão mais ampliada, sem aquele caráter polêmico, mas antes numa atitude contemplativa. Então, nessa carta circular aos Efésios, assim oriunda, a cristologia ela é explicada sem alusões a controvérsias e com uma ênfase mais acentuada sobre a Igreja como o corpo de Cristo.
uma doutrina que ele já havia esboçado, seja em Coríntios, seja em Romanos. O tema da carta aos Romanos, que nós já vimos, que encarava judeus e pagãos como pecadores, atingidos gratuitamente pela misericórdia do Salvador, ele é retomado em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 21. Os dois povos, os judeus e os pagãos, se encontram em Cristo e por ele caminham ao Pai no Espírito Santo. A Igreja está estritamente associada ao Espírito, a Cristo, ao Pai e aos sacramentos. Como nós lemos no capítulo 4, versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Então temos aqui o ponto alto de toda a eclesiologia, de todo o estudo sobre a Igreja de Paulo. De uma forma mais precisa, comparando Colossenses e Efésios, nós podemos concluir o seguinte: Colossenses ele tem apenas 30% de conteúdo próprio, isto é, sem paralelos em Efésios. Efésios possui 50% de conteúdo exclusivamente seu, que a gente não encontra em outras passagens. As passagens próprias que nós encontramos em Colossenses são, por exemplo, o hino cristológico. Nós encontramos Colossenses 1, de 15 a 20. No capítulo 2, a polêmica contra os falsos pregadores. Lá em Colossenses, capítulo 3, a exortação a buscar as coisas do alto. No capítulo 4, algumas saudações e encargos. Já essa carta de Efésios, que nós estamos estudando, tem como um conteúdo exclusivamente seu. No capítulo 1, versículos do 3 ao 14, um grande prólogo de ação de graças. Então é algo que a gente encontra só em Efésios. No capítulo 2, versículos do 1 ao 10, Paulo fala sobre a vida nova em Cristo. No capítulo 3, do 14 ao 21, a oração para que os fiéis compreendam o mistério. Capítulo 4, do 1 ao 16, uma exortação à unidade. Capítulo 5, do 8 ao 14, a exortação a caminhar na luz. Capítulo 5, do 23 ao 32, o matrimônio inserido no mistério de Cristo e da Igreja. E capítulo 6, do 10 ao 17, a armadura do cristão. Então, essas passagens, esses temas que Paulo apresenta aqui na carta aos Efésios, não aparecem em nenhum outro dos seus escritos. Naquelas sessões comuns, não existe uma identidade absoluta de conteúdo, menos ainda de palavras. Os estudiosos dizem que existe uma concórdia-discorde entre Colossenses e Efésios, o que leva alguns críticos a perguntar se essas cartas são realmente do apóstolo Paulo. Há quem atribua a carta aos Efésios a um autor do tempo pós-paulino, talvez do século II ou da década de 80 depois de Cristo. Ele teria desenvolvido de uma maneira própria a temática que Paulo teria estabelecido em Colossenses, utilizando em Efésios 30 palavras que não aparecem em outras cartas do Novo Testamento e 83 palavras que não aparecem nas outras epístolas de São Paulo. Esta hipótese, relativamente recente, não é compartilhada pela maioria dos estudiosos sobre Bíblia católicos. Estes preferem guardar a tese de que Paulo é o autor, seja de Colossenses, seja de Efésios, para
elaboração de Efésios, Paulo ele teria recorrido a um redator, não um simples escriba, mas um compositor de frases. Assim se explicariam essas particularidades de linguagem e de estilo que nós encontramos em Efésios, como também as passagens de Efésios 2:20, Efésios 3:5, em que o redator aparece. A sublimidade teológica que nós encontramos em Efésios, ele acaba dissuadindo os bons críticos de considerá-la apenas como obra de um discípulo de Paulo. Essa riqueza teológica mostra que é uma carta realmente de Paulo. Este, no fim da sua atividade apostólica, percebia cada vez melhor que um único e grande mistério dava sentido à sua aventura pessoal e a toda a história da humanidade. Na plenitude dos tempos, Deus Pai houve por bem recapitular todas as coisas em Cristo, tanto as terrestres quanto as celestes, como ele escreve no capítulo 1, versículos 9 e versículos 10. Então, arrebatado pela contemplação desta verdade, Paulo, ele explica o mistério de Cristo, cabeça, cujo corpo vai realizando o seu crescimento no amor. Efésios 4, versículos 15 e 16. Como uma joia das cartas de São Paulo e do Novo Testamento, ocorre o prólogo dessa carta aos Efésios, Efésios 1, do 3 ao 14. É um grande hino de ação de graças, Eucaristia, que tem semelhança com os prefácios que nós utilizamos na missa Eucaristia. Ele consta de 3 estrofes, terminadas sempre com o mesmo refrão, para o louvor e glória da sua graça. A primeira estrofe, capítulo 1, do 3 ao 6, conta a obra do Pai, que é pré-escolher, predestinar em Cristo desde toda a eternidade. A segunda estrofe, versículo 6 ao 12, louva a obra do Filho, manifestada na plenitude dos tempos, quando Cristo quis recapitular, ou seja, assumir em si, fazendo-se cabeça, toda a história e todas as criaturas. E a terceira estrofe, 13 e 14, se volta para a ação do Espírito Santo, que é o selo, confirmação das promessas e o penhor da nossa herança. O Espírito é menos enfatizado no prólogo de Efésios do que o Pai e o Filho, mas ele ocorre em toda a trama da carta até o fim, o que bem significa que a vida cristã é essencialmente vida no Espírito. Assim, todo cristão encontra na carta aos Efésios um rico alimento para a sua vida espiritual. E eu convido você a essa leitura, a esse estudo da carta aos Efésios, que também para você vai ser um alimento na sua vida espiritual. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa aí o seu joinha, compartilhe. Se você perdeu alguma aula anterior, todas as aulas estão na descrição deste vídeo e bom estudo da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.